Tem uma frase do Lúcio Costa que ele diz que o céu é o mar de Brasília. E foi navegando nesse mar que eu descobri ângulos diferentes, mas principalmente porque eu observei a luz projetada na cidade. Então, quando você está de cima, você vê a luz projetada na cidade. Brasília é uma cidade tão interessante que se você chegar num lugar e você botar uma câmera e botar naquele ângulo e você fizer uma foto no mesmo horário, uma por dia, você no final de um ano você vai ter 365 fotos diferentes. Vendo a minha história desde a minha origem nessa vida, eu acho que minha vida já não era muito comum, né? Meu pai e minha mãe eram muito ligados à cultura, né? Tanto é que meu pai acabou até quase se formando em cinema, os dois eram jornalistas, mas antes eles tiveram algumas experiências interessantes. Meu pai foi muito amigo e quase um empresário dos Novos Baianos na época que os Novos Baianos estavam ainda começando. Minha mãe teve algumas experiências de morar na mesma comunidade que Caetano e Gil moraram, na Bahia. Meu pai foi um dos criadores e fundadores lá do Circo Voador, estava no momento daquela efervescência cultural ali do Rio de Janeiro. Meu pai sempre foi muito envolvido em cultura, né? E minha mãe também. E eu acho que aquele ambiente ali efervescente de coisas que, principalmente do que eu herdei da criatividade do meu pai e da minha mãe, porque eram pessoas muito criativas, né? Muito bem-humoradas e muito cultas também, eu acho que isso me trouxe uma vivência e vamos dizer assim, um norte na minha vida do ponto de vista enquanto artista e fotógrafo do que eu sou hoje. Carlos Terrana, que é uma pessoa que está viva até hoje, é uma pessoa que eu tenho muita gratidão para ele, porque com 8 anos de idade, ele me levou, eu fui de moto com ele, eu e meu irmão, a gente foi até a igreja Dom Bosco, o santuário Dom Bosco, e com 8 anos de idade ele me entregou uma câmera na mão, com filme preto e branco, e me disse simplesmente para eu olhar dentro do viewfinder, que eu não sabia que era viewfinder naquela época, e que eu escolhesse um enquadramento e na hora que eu quisesse apertasse aquele botão que ia fazer uma foto. Ao longo da adolescência eu comecei a perceber que tinha coisas diferentes na luz, que coisas que eu percebia que os meus amigos não percebiam, e até hoje assim, né? Até hoje eu percebo coisas que minha esposa, por exemplo, não vê, ou que meus amigos que estão do meu lado não veem, porque acho que o olhar do fotógrafo é um olhar que, ainda mais hoje com 50 anos, eu sinto que ele se aprimora. Quando eu fui morar em Recife, meu pai tinha um amigo que tinha uma produtora de cinema e vídeo, que é uma das produtoras mais antigas ainda lá de Pernambuco, que chama Videotape, e aí ele me deu uma oportunidade. Eu comecei um estágio lá e como estagiário, a primeira função que eu tive foi aprender a enrolar um cabo de energia. Foi a primeira função que eu tive na produtora, mas em poucos meses que eu estava trabalhando lá, em poucos dias eu já estava, porque eu sempre fui muito interessado na coisa, em poucos dias eu já estava segurando ali na época chamava pau de luz, né, que a gente usava, aí depois já fui para operador de VT, porque naquela época a gente tinha uma câmera, não são como as câmeras atuais, né, você tinha um câmera, operador de VT e o operador de pau de luz que iluminava ali, né. Aí eu rapidamente fui operador de VT, técnico de som, comecei a operar câmera em estúdio, depois fui para externa. Aí durante um ano que eu fiquei em Recife, eu tive algumas oportunidades. Trabalhei numa campanha política que me fez viajar e exercitar diariamente o uso
do conhecimento ali da área de vídeo. E aí tinha um curso de uma pessoa que era muito forte na TV Globo, que veio a Brasília, ministrou esse curso e, interessantemente, na derradeira fase do curso, eu tinha que fazer como se fosse um pequeno vídeo. Eu ia ter que captar, eu ia ter que editar, eu ia ter que dirigir quem eu tivesse que dirigir. Eu estava ainda escolhendo o tema do que eu estava fazendo, mas eu estava na Praça dos Seis Poderes, em frente ao Palácio do Planalto, e naquela época, entrou um ônibus, um motorista que estava muito satisfeito com o governo na época. O motorista adentrou por dentro do Palácio do Planalto, não existia aquele espelho d'água que hoje existe. E aí eu tava lá e eu era a única pessoa que tinha uma câmera. E eu tinha na verdade era uma super VHS, ou uma mini VHS, nem me lembro muito assim, mas era VHS. E aí eu filmei toda aquela cena praticamente quando o ônibus entrou, os seguranças chegaram junto. E aí o que aconteceu foi que os jornalistas e os cinegrafistas chegaram depois. E logo depois que eles chegaram, eu já tinha filmado tudo, aquela história toda, o cara já estava preso, o motorista, o que aconteceu ali eu já tinha feito, né? E aí me ligou o diretor de programação aqui do SBT, me ligou o diretor de programação aqui da Globo e quiseram comprar aquela imagem. Foi o meu primeiro, vamos dizer assim, trabalho que rendeu, assim, financeiramente muito legal, porque antes eu era um funcionário da produtora e de repente eu estava negociando com os diretores da TV Globo e SBT em Brasília, e foi muito legal isso porque eu vendi, foi a minha primeira venda, vamos dizer assim, consistente de um produto que eu tive a oportunidade de fazer. Nada demais, mas é simbólico na minha vida porque é aquela história de você estar no lugar certo, na hora certa, e a fotografia é exatamente isso. Quando eu fui para o mercado de novo, eu falei, não, eu quero me lançar como fotógrafo, eu quero me afirmar como fotógrafo, não basta só atender os clientes que eu estava atendendo, eu precisava expandir. E aí montei uma agência de imagem junto com outro fotógrafo chamado João Paulo Barbosa, e a gente montou uma agência, e um dos primeiros trabalhos que a gente resolveu criar para lançar a agência foi uma exposição que se chamou A Volta ao Mundo em 80 Fotos. Essa é um marco na minha vida, porque foi a primeira exposição ao ar livre que eu fiz. A gente convidou um outro fotógrafo, que é o Olivier Boyles, para poder fazer. E o que a gente fez? A gente selecionou 80 fotografias, que, na verdade, das viagens que a gente já tinha feito, então tinha fotografias da Ásia, dos Estados Unidos, do continente da América do Sul, da Antártica, da África, era uma volta ao mundo visual, em homenagem ao centenário da morte do Júlio Verne. A gente criou uma exposição que ficou em Brasília, na praça ali do Buriti, durante 20 dias, e a gente recebeu um convite para levar a exposição para São Paulo. E em São Paulo ela ficou mais de 50 dias lá em São Paulo. O que eu busco enquanto fotógrafo é o que todo fotógrafo deve buscar. É o ângulo diferente, é o lugar que ninguém nunca fotografou, porque o fotógrafo é a pessoa que pode levar as pessoas a lugares onde elas talvez numa vida não teriam ou não vão ter a oportunidade de ir, e trazer aquilo para perto da pessoa. Mas assim, o que eu busco enquanto fotógrafo é encantar as pessoas. O que eu busco enquanto fotógrafo é levar a minha arte para que as pessoas, pelo encantamento do lugar onde aquilo que ela viu, que ela se encantou com o meu trabalho, possa ser significativo na vida dela. Enquanto artista, é isso que eu busco. Uma coisa que eu acho muito importante, que muitas vezes no nosso país ainda não é tão valorizado, é que assim, todo fotógrafo precisa de referência.
todo o olhar, ele na verdade ele é uma construção de referências do que a gente vê na vida, né? Então, no início dos anos 2000, eu tive acesso a um trabalho de um fotógrafo francês que foi muito marcante para mim, que ele fez A Terra à Vista do Céu, um fotógrafo chamado Ian Arthur Bertrand. Eu falei, nossa, o trabalho desse cara é muito fantástico, né? O jeito que ele fotografou, o jeito que ele fez, ele é um cara que é um fotógrafo, um dos caras que eu considero mais completos, porque além de ter um olhar fantástico, o cara tem conhecimento tecnológico fabuloso, um cara extremamente criativo. Isso tudo imprime no olhar dele. Então, assim, o fotógrafo, ele precisa disso. A gente precisa de referência, entendeu? E eu acho muito importante ter as referências. Eu tenho as minhas referências e gosto de louvar as minhas referências, porque os que fotografaram antes de mim, que eu posso usar como inspiração, são pessoas que me ajudam a construir o meu olhar. Então eu tenho que louvar essas pessoas, louvar os que vieram antes. Eu tenho que ter sentimento de gratidão àqueles que foram explorar e que descobriram coisas antes de mim. Então isso para mim é um princípio que eu tenho na minha vida e que eu tenho e quero sempre ter as boas referências, a busca do olhar. Esses caras me ajudaram a ser o que eu sou hoje e o olhar que eu tenho hoje. E um dia eu fiquei pensando, um dia eu quero fazer um trabalho e fotografar Brasília vista de cima. Mais ou menos nessa mesma época eu tinha vontade de fazer, Brasília não tem um livro oficial. Eu quero fazer um livro oficial por Brasília. Um livro que seja o livro presente da cidade. E aí 10 anos depois, interessantemente, quando tem coisas que a gente manda para o universo, né, que como diz, que conspira, né? E eu tenho certeza que quando a gente tem um pensamento, por isso que eu gosto muito de dizer que as coisas na minha vida vêm muito pelo pensamento. Eu pensei nisso, 10 anos depois eu recebi um convite do governo para fazer um livro oficial de Brasília, vista de cima. E eu decolei fotografando com um sentimento de querer mostrar ao mundo, ao Brasil e ao mundo, essa cidade que é tão fabulosa e fantástica, que é literalmente um museu a céu aberto, uma cidade que eu escolhi para morar, e decolei com esse sentimento. E no meu pensamento eu tinha uma música do Jackson do Pandeiro chamada Rojão de Brasília, que ele fala da construção de Brasília, que ele diz assim: o Brasil está construindo mais uma grande cidade que antigamente foi sonho e hoje é realidade. E para mim, naquele momento que eu decolei naquele primeiro voo, era um pensamento que se tornou um sonho que naquele dia estava se tornando realidade. E assim, foram sei lá se foi milhões de compartilhamentos, porque na época foram milhares e milhares, mas isso tem 10 anos. Então, com certeza, muita coisa aconteceu depois. Mas o que eu achava mais interessante nos comentários que as pessoas faziam é: cara, que lugar é esse que você está mostrando? Candangos que vieram para a construção de Brasília, mandando mensagem para mim, dizendo: que lugar é esse que você está mostrando? Eu estou aqui desde que Brasília foi construída, inaugurada, e eu nunca vi essa cidade que você está mostrando. E eu acho que era tudo fruto daquele sentimento, daquela percepção de querer mostrar uma cidade que é diferente. Brasília é uma cidade diferente. Ela é uma cidade que tem uma cultura, que tem um povo, que tem uma luz diferente, que é uma luz que eu estava, quer dizer, era a realização, era a expansão de um sonho que eu sempre tive, ou pelo menos que eu carreguei durante 10 anos. Hoje já tem 20 anos daquele sonho, mas assim,
Eu guardei aquilo dentro de mim, observando a cidade e vendo. E fui descobrindo muitas coisas. O livro, que inicialmente foram 5.000 livros do governo, que o governo mandou imprimir. Depois, em menos de um mês, ele mandou imprimir mais 4.000 livros, ou em menos de 2 meses, uma coisa assim. Foram 9.000 livros na primeira tiragem desse projeto. E foi muito impressionante, porque todas as representações diplomáticas receberam, mas assim, o presidente Obama recebeu o livro, o Papa Francisco recebeu o livro, o príncipe William da Inglaterra recebeu, o imperador do Japão, o imperador do Butão, o Pelé recebeu o livro. Fiquei muito feliz que o Pelé recebeu um livro meu. Então isso teve uma expansão da minha carreira, do meu nome, porque ele causou um impacto muito grande e meu nome passou a ser uma referência. O meu processo criativo tem coisas que eu planejo e tem coisas que eu não planejo. Quase sempre eu ando com uma câmera no carro, quase sempre. E assim, são fotos, e muitas vezes são as melhores fotos que eu acho, que são aquelas que eu não planejo. Porque eu estou no lugar, eu vejo a luz, eu vejo o lugar, eu vejo o objeto que eu quero fotografar e eu consigo extrair daquele momento, uma coisa que foi feita sem planejamento. Eu estava simplesmente passando pelo lugar. Fotos de pessoas ou foto de publicidade exigem um planejamento e uma logística, muitas vezes até gigantesca. Eu dou muita voz aos meus sonhos. Uma vez eu fui fotografar a Ellen Oléria, uma cantora de Brasília, e a gente ia fotografar ela na Praça Portugal. Eu tinha definido com a produção que eu ia para a Praça Portugal fotografar ela estava vindo do Rio, ia sair do aeroporto e ia direto para a Praça Portugal. Na noite anterior, eu tive um sonho com ela. E esse sonho foi interessante, porque como ela estava sendo considerada uma nova rainha da música, ela estava muito estourada naquela época. O que aconteceu? No meu sonho, eu vi ela na catedral, e eu coloquei ela num enquadramento em que no sonho eu via ela com a coroa da catedral por cima da cabeça dela, entendeu? Como se ela fosse uma rainha da música. Então meu processo criativo ele envolve estudo, envolve sonho, pensamento, sentimento, e muitas vezes eu tomo muito cuidado com os meus sentimentos, porque isso influencia diretamente no meu processo criativo. Eu tomo muito cuidado com os meus pensamentos, porque isso também influencia diretamente nos meus processos criativos. Quando eu estava começando a fotografar, ainda na época da película, do slide, do negativo, eu tinha um fotógrafo que era um dos meus professores, que eu tenho muita consideração por ele, porque eu aprendi coisas boas com ele, muitas coisas boas, e principalmente isso que eu vou falar agora. Ele chegou para mim e falou assim: Bento, me ensinou um exercício, você quer? Eu comecei a mostrar meu material para ele falou: legal, mas eu acho que você precisa desenvolver mais teu olhar. E aí eu perguntei: como é que eu faço? Ele falou: quer ver uma coisa que você pode fazer, que é muito legal? Você escolhe um filme, que é uma emulsão que você vai usar, porque na época a gente usava isso, né? Você escolhe uma lente e um objeto a ser fotografado. Aí ele falou: vai lá para a catedral, escolhe uma lente. Aí eu escolhi uma 20mm e fui para a catedral. E ele falou: faça 36 fotos, porque o filme tinha 36 fotos, né? Faça 36 fotos com a catedral com a mesma lente, em 36 ângulos diferentes. Isso ficou tão na minha memória que até hoje eu vou nos lugares que eu fotografo, como a Catedral, como o Palácio Itamaraty, como o Congresso Nacional. Todas as vezes que eu vou nesses lugares, que eu vou com muita frequência fotografar, eu fico buscando ângulos diferentes. Hoje eu encontrei um ângulo diferente da Catedral que eu não tinha fotografado ainda. Isso é uma das riquezas da fotografia.
e que me incentiva muito, que me cativa. É poder ir nos lugares que eu vou e encontrar lugares diferentes e sair de lá com material novo, sair de lá com fotos novas. E o Detmar foi a pessoa que me ensinou isso. Então isso é muito interessante porque às vezes essa busca por novos ângulos, se você tiver um só equipamento, então, por exemplo, hoje se eu tiver que viajar com uma câmera só e com uma só lente, eu já sei. O cosmonauta russo Yuri Gagarin, ele, quando esteve em Brasília, em 1960, ele veio aqui, logo depois que a cidade tinha sido inaugurada, e ele disse uma frase que para mim é muito simbólica e que está ligada com toda a minha busca de perspectiva de mostrar Brasília vista do céu e de outros lugares também, mas ele falou muito interessante, que ele disse que a sensação que ele tinha quando ele chegou em Brasília é de que ele estava chegando a um planeta diferente. E isso é muito Brasília. E você vê do alto, é muito essa história, a perspectiva de uma visão cosmonauta. Um dos lugares que eu mais gosto de fotografar, e já fui lá diversas vezes, talvez seja o lugar que eu mais fotografei aqui em Brasília, é o Palácio Itamaraty. Porque o Palácio Itamaraty, ele tem assim, uma riqueza de detalhes tão fantástica, que é do que tem dentro ao que tem fora, além dele ter uma arquitetura belíssima, não só externo, a parte externa do palácio, como a parte interna do palácio é fantástica. Uma das coisas que eu faço para manter o meu processo criativo ativo, né? O criativo ativo, que a gente tem que estar sempre ativando, né? Eu gosto muito de ver trabalhos de outros fotógrafos, de me inspirar em outros fotógrafos. Eu gosto muito de cinema, de assistir filme. Eu gosto muito de andar pela cidade sem câmera nenhuma, só pensando e vendo, observando. E eu acho que uma das coisas que mais mantém o meu olhar, o meu processo criativo ativo, é o olhar aberto que eu tenho para o tempo todo estar olhando uma luz que vem na cidade ou uma luz que vem num local onde eu estou, numa viagem que eu estou fazendo. Buscar referências, por exemplo. Eu gosto muito do trabalho do Sebastião Salgado, é um fotógrafo que eu admiro. Hoje, com o Instagram, você tem acesso a muitos grandes fotógrafos que você pode ver e se inspirar. No Brasil, por exemplo, quando eu vou fotografar a natureza, uma das referências que eu tenho é o Adriano Gambarini, Araquém Alcântara, pessoas que estão aí há muitos anos fotografando a natureza. Fotografia é a grafia da luz, é como a luz escreve. É um registro que é captado por uma pessoa, por uma câmera, de como a luz está escrita naquele momento. Mas é também o registro de um momento, é um registro de um acontecimento, é um registro que vai, muitas vezes, pode perpetuar na história da humanidade. Hoje, com a tecnologia que a gente tem, uma foto pode durar para sempre. Lugares que existiam, que hoje não existem mais, ou paisagens que foram totalmente modificadas pela presença humana, por exemplo. Então eu sinto que, por exemplo, eu fotografo porque eu sou um observador do mundo. E as minhas fotos, elas são o meu legado como observador desse mundo. Eu tenho a nítida percepção que eu ainda não construí tudo que eu preciso construir. Eu ainda não realizei tudo que eu quero realizar. Eu tenho a nítida percepção hoje de que tem coisas que eu não vou conseguir realizar que eu já sonhei. Mas eu sei que eu tenho muita coisa que eu ainda posso fazer e que eu quero fazer, entendeu? Mas o meu sonho de mostrar o mundo que eu já vi é para a inspiração das pessoas de que a gente pode construir um mundo melhor.
O Cartier-Bresson tem uma frase clássica que ele fala que fotografar é você colocar na mesma linha a mente, o olhar e o coração. E eu acho isso fantástico porque é exatamente o que eu vivo hoje quando eu fotografo, desde sempre quando eu comecei a me entender como fotógrafo, né? Só que para mim ainda começa no pensamento, é processado na mente, eu uso o meu olhar e sinto no coração o momento que eu tenho que apertar o botão. E aquilo ali para mim é tão fantástico, porque toda vez que eu vejo uma foto que eu fiz há tempos atrás, não importa se foi há 10 ou há 15 ou há 20 anos atrás, eu consigo reviver todas aquelas emoções de que eu senti quando eu fiz aquilo. Eu tenho certeza que eu ainda estou distante da onde eu quero chegar e da onde eu posso chegar. Sei que já caminhei um bocado, mas eu sei que quando eu alinho o meu pensamento, a minha mente, o meu olhar e meu coração, eu sei que eu nasci para isso.